Irmãos, continuamos a série então, Atos 2, 42 e os outros 6 dias. E hoje nós vamos falar sobre oração, perseverando na oração. Atos 2, capítulo 2, verso 42 diz o seguinte: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de amor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Amamos tua palavra, Senhor. Amamos tua verdade, Pai. Amamos a Bíblia Sagrada. Obrigado, Pai, porque a tua própria palavra diz que ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Então, com a eficácia da tua palavra, Senhor, não da palavra de homens, não das minhas palavras naturais, Pai, mas com a eficácia da palavra do Senhor, Pai, com a unção do teu Espírito sobre nós, Pai, transforma as nossas vidas nesse tempo, Pai, onde mergulhamos na tua palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, se algum de vocês forem, talvez como eu, tiveram a graça de crescer, ainda que seja aos 8 anos, irmão Jefferson, mas num lar cristão. Eu e você fomos ensinados que nós devemos orar. Inicialmente, talvez a conversa dos pais com os filhos, irmã Sara, olha, já orou? Aquela cobrança assim, já agradeceu ao Papai do Céu? A gente vai fazendo de acordo com o entendimento deles. O Abraham mesmo, sem saber, a gente está lá orando, impondo as mãos sobre eles. Então, o lar cristão, ele é regado por esse ambiente de palavra, de louvor e de oração. Pelo menos é assim que a gente espera que seja. Mas eu queria falar para você nessa manhã, e espere escutar a mensagem toda, para você não se chocar de frente, assim, do que eu vou falar. Mas, meu irmão, você, Ricardo, você não é obrigado a orar. Porque oração não é no meu e no seu coração uma obrigação no sentido de um peso. A oração não pode ser na nossa vida cristã um peso. Nossa, eu tenho que orar. Como talvez você diga, eu tenho que acordar cedo e ir para a escola, aqueles que ainda vão. Eu tenho que acordar e ir trabalhar. Nós não podemos encarar na nossa vida de oração a oração como um peso. Porque, a bem da verdade, a oração é um convite de Deus o Pai nesse relacionamento. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos o Senhor falando, olha, invoca-me. Olha, clama a mim, Jeremias 33, clama a mim e eu te responderei. Então, há esse convite do Senhor, mas não é dizendo, olha, você tem que falar comigo. Acho bom você falar comigo. Ele está dizendo, olha, se você fizer isso, tem tanta coisa que eu quero falar com você também. Então, a primeira lembrança sobre vida de oração que eu queria trazer para você é que vida de oração não é obrigação, não é um peso, mas é sim um privilégio. Orar ao Senhor, interceder ao nosso Deus, exercitar a oração, ter uma vida de quem é prostrado aos pés do Senhor, é mais do que qualquer outra coisa, é um privilégio. Você imaginar o Deus que em toda a sua grandeza e majestade está inclinando ouvidos ao nosso clamor. E você vai, e eu vou encarar isso como um peso, uma obrigação? É um privilégio. Talvez eu e você já tivemos experiência de que a gente precisava muito falar com alguém. Pode talvez até ser algum parente, seu familiar, seu pai, sua mãe. Ou talvez era um chefe, alguém na empresa, ou na escola, lá o principal, alguém. E você está, nossa, ele parou e me ouviu. Você já fica feliz. Eu precisava tanto falar com quem tem de fato poder, e você foi lá e conseguiu. E por que a gente pensa que com Deus talvez seja esse peso obrigacional? Não.
Guarda isso no teu coração para você levar no restante da sua semana. Oração é privilégio. Porque afinal foi Deus que nos convidou para essa relação onde nos deu a liberdade de falar, de abrir o coração. Certa vez eu ouvi um exemplo, um pastor falava, o marido está ali, a esposa está ali, e aí a esposa fala, meu bem, meu amor, como você chamar seu marido, sua esposa? Você pode me ajudar aqui a botar a criança para dormir? Aí ele perguntava para a esposa, vai dar em divórcio? Não vou divorciar com você só porque você não me ajudou hoje a cuidar da criança. Então faz. Tá bom. Mas já que eu estou cuidando dela aqui, você pode organizar a janta para mim? Vai dar em divórcio? Não vou divorciar também. Então não vou. Você acha que essa relação é saudável e se sustenta, meu irmão? É ou não? Vocês podem responder. Eu acho que é uma pergunta até fácil da gente responder. Fica sem medo. Da mesma forma, nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento de que a gente faz, eu vou fazer o mínimo para que a gente não possa romper. Não, a gente faz o máximo usufruindo do privilégio da relação. Vida com Deus, espiritualidade com o Senhor não é a pergunta, Deus, se eu deixar de ir para a igreja, o Senhor vai abandonar a tua graça sobre mim? Não, então não vou. Se eu deixar de orar hoje de manhã, Deus, o Senhor vai dar as costas para mim, ficar emborrado comigo? Não, então não. E a gente vai viver uma vida perguntando para Deus até que ponto a gente pode ir ou não ir? Então guarda isso no teu coração, meu irmão. Vida de oração é privilégio. Mateus 6, o Senhor Jesus Cristo está falando, olha, mas quando, Mateus 6, mas quando você orar, logo o nosso Cristo está subentendendo que eu e você vamos orar. Porque se eu falar assim, irmãos, quando terminar o culto, os irmãos podem voltar para casa. Eu estou subentendendo que o culto vai acabar. Agora, se eu falar, se acabar o culto, aí pode ser que não acabe. O que eu acho que os irmãos vão querer que eu fale, quando? Quando você orar, ou seja, ore, porque eu já estou esperando que você tenha uma vida de oração. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai. E é o Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê também em secreto, o recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Aleluia. O que ele está dizendo também não é só, olha, você precisa orar, usufrua do privilégio. É assim, não usa só, sabe, de vãs repetições, não torna isso algo banal, algo mecânico. Abre de fato o teu coração. Você que é casado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conversa a mesma coisa com seu marido ou com a sua esposa do primeiro dia que vocês se encontraram e conversaram? Não, por quê? Porque a relação desenvolveu. Amém? Porque se você ainda estiver conversando sobre, sei lá, 1900 e qualquer coisa, meus irmãos, não faz sentido mais. Porque a relação se desenvolve. Então não aborde ao Senhor achando que é aquela coisa mecânica. Não, abre o teu coração mesmo. Usufrui do privilégio da oração. Deus, muito obrigado. Mais um momento nosso de diálogo e conversa. Senhor, vitorioso és. O Senhor está no meio dessa tempestade. Você vai abrindo o coração e derramando sobre ele o seu clamor. Pastor, mas o verso 8 está falando assim. Deus já sabe o que eu peço antes de eu pedir. Mas na oração a gente está dizendo, Senhor, ainda que eu pudesse fazer algo, ainda que eu soubesse como resolver, eu estou rendendo isso ao Senhor. Não deixe para orar para Deus só para o impossível, só pelo que você não consegue fazer. Mas ore a Ele dizendo, Senhor, eu acho que é assim, eu consigo fazer assim, mas me ajuda, me dá sabedoria, porque nessa relação que nós estamos desenvolvendo, nós queremos render tudo aos pés do Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, ainda que o Senhor já sabe o que vai acontecer. Esse é o meu coração, eu não posso perder esse privilégio de colocar isso aos seus pés. Oração, meus irmãos, é privilégio. E oração, Deus decidiu se mover na terra a partir dessa forma. Ele
pode, a despeito do meio do seu clamor, fazer algo? 100%. Pode, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Mas nós temos um vasto número de exemplos bíblicos, que eu poderia passar aqui minutos, horas, lendo e relendo, de homens e mulheres que tiveram o agir sobrenatural de Deus, porque entenderam da necessidade, do privilégio que é a oração. Ana, poderia trazer aqui Ana, intercedeu, clamando ao Senhor. E Deus ouviu o clamor dela, então respondeu. A saída do povo do Egito, em Êxodo 3, Deus está falando com Moisés, chamando ele, ele diz assim, olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Então, se o pessoal estivesse lá na escravidão, só chorando, lamentando, sem clamar ao Senhor, Deus poderia agir de outra forma? Sim, mas ele decidiu se mover em resposta ao clamor do povo. Porque a oração é esse mover sobrenatural do Senhor. Nós nos colocamos diante dele, dizendo, Senhor, agora vem e faz. Abraão, eu acho lindo, Abraão é interessantíssimo, ele vai tentando evitar a destruição de Sodoma. Ele vai lá, mas Senhor, mas se tiver 50 aqui justos, se tiver 50 eu não destruo, Senhor, mas 40. Sabe o que é lindo ver a Bíblia falando? A Bíblia fala assim, e o Senhor esteve ali, enquanto Abraão pedia, enquanto ele clamava. Ou seja, enquanto ele estava lá apresentando, Senhor, se tiver 50, se tiver 50 está tudo bem, mas não tem. 45, também não tem. E 40, também não. 30, Senhor, não tem. 20, Senhor, não tem. 10. E nessa discussão toda de Abraão com Deus, o Senhor está lá ouvindo. O Senhor já disse, Abraão, nem 10 tem, então vamos terminar esse diálogo. Ele está lá ouvindo, pacientemente, nutrindo esse. E ela diz, Abraão, deixa eu ouvir teu coração. Porque oração é privilégio. E a igreja primitiva entendeu isso. Porque em Atos 2,42 nós lemos que a igreja se dedicava às orações. E os apóstolos viram claramente isso, afinal eles viram isso no Senhor Jesus Cristo. É impossível eu e você lermos os evangelhos e não enxergarmos uma vida de oração do nosso Senhor Jesus. Agora, Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus, concorda? Então, para que orar? Mas quando eu olho para a própria vida de Cristo como esse privilégio, ele dizia, Pai, me ajuda a fazer a tua vontade. Pai, revela a mim o teu querer. E aí ele ouvia do Pai, sabe o quê? Esse é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer, porque oração é privilégio, oração é graça de Deus, um Deus criador de todas as coisas, está dizendo, deixa eu ouvir teu coração, e eu quero derramar também meu coração diante de você. Que eu e você possamos entender nessa manhã, e sair daqui muito convictos, de que não é uma obrigação, não é eu tenho que, o prato de comida está ali na frente, tem que orar. Não. Glória a Deus, eu tenho que agradecer ao meu Senhor, não posso viver sem agradecer a Ele, a oração é privilégio. O que o Senhor Jesus Cristo faz antes de escolher os apóstolos, ele passa a noite no monte orando. Uma vida regada de oração. E claro que os apóstolos aprenderam isso. Em Atos 1, eu e você vamos ver a igreja primitiva antes de receber o derramar do Espírito. Atos 1,14. Diz o seguinte, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Sabe o que eu acho interessante? Porque se você lembra, em Atos 1,8, é aquela promessa maravilhosa do Espírito Santo. Lembra? Você vai receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não há nenhum comando bíblico aqui. Você pode ler Atos 1 dizendo assim, mas vai orando, espera 10 dias em oração. Enquanto você espera, você fica orando. Não, Jesus diz assim, olha, espera. Mas eles entendiam que a espera não podia ser realizada de outra forma que não fosse orando, continuamente, clamando ao Senhor, dizendo, vem, cumpre, nos dá força, nos dá sabedoria quando tua palavra se cumprir.
Nos ajuda, Senhor. Eles entenderam que, meu Deus, Jesus Cristo voltou, mas nós estamos aqui derramados, usufruindo desse privilégio que é nos derramar diante do Senhor. Quando eles vão escolher Matias, eles fazem isso debaixo de oração. E aí a igreja primitiva, então, continua em oração. Atos 1 a gente vê isso. Atos 2 nós lemos, a igreja perseverava em oração. Atos 3, domingo passado falamos sobre isso, quando Pedro e João, eles curam. Lembra disso? Não tenho prata nem ouro, o que eu tenho, te dou. Levanta e anda. Eles estavam indo fazer o quê? Orar. Atos 3:1 vai dizer que eles estavam indo às 3 horas da tarde, na hora da oração. Porque eles tinham entendido essa vida que tinha que ser regada debaixo de oração. Minha pergunta para mim mesmo e para você nessa manhã é: eu e você entendemos que oração é um privilégio? Nós temos usufruído então, já que é um privilégio? Porque se eu te desse um cartão com $1 milhão todo dia, enchendo e secando todo dia, você ia botar no bolso e ficar sentado o dia todo, ou você ia correr aí e gastar tudo? Quem ia gastar tudo que pudesse? Hein? Uma casa todo dia comprando? Hein? Várias empresas abrindo ali, Fabião. Glória a Deus. Só que oração é esse privilégio de você acessar esse Deus que é dono de todo o ouro e de toda prata, que pode solucionar todos os meus e os seus problemas. Mas nós temos que convergir à vontade dele, nos render. Então oração não é obrigação, oração é um privilégio. Amém, igreja? Como eu e você temos usufruído nos outros 6 dias da semana esse privilégio da oração. Porque às vezes no próprio domingo a gente acha, já orou demais. Meu Deus, o Estevão começou o culto orando. Depois veio a irmã Sara, orou. Depois o pastor Edmilson orou. Depois a Cibele orou. O pastor Abraão lê a palavra, orou. Gente, não já está bom de oração assim, né? E não pode entrar no domingo com essa mentalidade. Porque oração é privilégio. Oração é privilégio do Senhor sobre nós. Então não ensine para os seus filhos, meus irmãos, se eu posso dar um conselho para vocês, assim como não vou ensinar para o meu, você é obrigado a orar, você tem que orar. Já orou? Não, mas tem que orar antes de comer. Explique por que ele tem. Não é porque ele tem que tem. É porque é maravilhoso. É porque se não fosse o fôlego de vida que Deus soprou no papai e na mamãe, não tinha arroz e feijão em casa. É porque o papai não gera vida nele mesmo. É porque a mamãe não gera vida nela mesma. E é porque eles mesmos não geram vida neles mesmos. Então é privilégio, é graça de Deus. Mas a oração, ela não é só um privilégio. A oração, ela também é um processo. A oração é um processo. Por quê? Porque é como um relacionamento. A gente vai desenvolvendo. Então a gente vai desenvolvendo. E o meu sincero clamor, além de falar que a oração não era obrigação, eu também falo: eu espero que hoje você ore pior do que amanhã. Para que amanhã sua oração seja de mais entrega, de mais devoção, de mais amor, de um relacionamento mais profundo do que foi hoje. Então eu desejo que você ore pior hoje do que você ora amanhã. Porque se você orar melhor hoje do que ora amanhã, seu relacionamento com Deus está caindo. Se você ora igual o tempo todo, seu relacionamento com Deus está estagnado. Agora, se você vai desenvolvendo nesse processo de oração, a intimidade com Deus o Pai, sua oração está sempre sendo lapidada. O seu coração está sendo sempre lapidado. Os meus e os seus pedidos estão sendo sempre lapidados no Senhor. A oração, ela não é só um privilégio. A oração, ela é um processo. É um processo na minha e na sua vida. E eu lembro de uma história que o Senhor Jesus Cristo conta, com 2 homens vão orar. E um era um publicano, o outro era um fariseu. Lembra dessa história? E aí o fariseu, cheio de si, ora agradecendo a Deus, porque não era como o publicano, um pecador. E o publicano, na sua humilhação diante do Senhor, a Bíblia fala em Lucas 18:13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz: eu lhes digo que esse homem, e não o outro,
foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu tenho essa tendência, meus irmãos, não sei você, mas às vezes eu já abordei várias vezes, e se eu não lapidar minha mente, eu vou abordar de novo. Eu abordo o trono do Senhor através da oração, sem primeiro dizer: Senhor, me perdoa. Quantas das nossas orações hoje a gente já fez: Senhor, me perdoa. Obrigado, Senhor. Perdoa pelo que eu fiz, que eu sei que fiz. Perdoa pelo que eu talvez nem sei que eu fiz. Perdoa pelo que só minha mulher sabe o que eu fiz, mas ela ainda não me falou, deixou para falar mais tarde. Já me perdoa, Jesus. Porque todos nós erramos, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Então a oração, ela é esse processo de constante humilhação diante do Senhor. Como eu e você temos abordado o trono de Deus? Nós temos pedido perdão ao Senhor quando nos apresentamos em oração. Mas há outro aspecto da oração que pode parecer até contraditório, irmão Jefferson, mas não é. Oração nesse processo não é só um processo de humilhação. Mas a oração, meus irmãos, é acima de tudo também um processo de aprender a ouvir. Oração, na oração, eu e você precisamos aprender a ouvir. Afinal, Jeremias 33, que eu mencionei no início, verso 3, ele vai dizer: clama a mim e eu responderei. Agora, você já tentou conversar e responder alguém que só fala? É fácil ou é difícil? É difícil, muito difícil, né? Mais difícil que traduzir o pastor que fala rápido. É difícil, meus irmãos. Eu já usei esse exemplo numa quarta-feira, mas não acredito que eu mencionei aqui para os irmãos. Certa vez eu escutei: quando você vai no médico, quem já foi para o médico? Todo mundo, né? Até para nascer precisa ir. Quando você vai no médico, você só não chega e vai assim: doutor, então, Vinícius, estou com dor aqui na lombar, aqui atrás, olha, está incomodando bastante. Quando eu vou andar, tá aqui, minha perna aqui está formigando e tal. E além disso também aqui, eu tenho um problema aqui no dente, e depois também aqui meus olhos, eu não estou conseguindo nem enxergar o senhor direito, doutor. Não sei se o senhor está aqui, se o senhor está ali, eu estou com um problema de visão. Mas, agora é o horário do meu trabalho, eu tenho que ir, aí depois a gente conversa. Quem faz isso com o médico? Ninguém. Você fala suas dores, seus problemas, e depois você para ouvir. Então, quando eu e você abordamos o trono do Senhor, através da oração, nós temos que também desenvolver um hábito de um tempo de silêncio. Um tempo de nos aquietarmos diante do Senhor. E é um processo, meus irmãos, porque não é fácil. Geralmente a gente faz a opção 1, que é o quê? Senhor, o Abraham lá, tem que correr para ajudar a Pauline. Nem todo mundo, não é natural nosso. Mas nós temos que aprender a ouvir, porque a oração não é um processo de fala, a oração é um processo de conversa com Deus o Pai. E nesse processo de conversa, nós não só falamos, nós também ouvimos. Que eu e você possamos ouvir o Senhor falar. Quando foi a última vez que eu e você, depois de orar, paramos e falamos: Senhor, agora responde, agora fala. O que o Senhor tem para falar para mim hoje? É um exercício que eu e você precisamos desenvolver. É uma disciplina espiritual, a bem da verdade. A quietude. É uma disciplina espiritual. Eu te encorajo, meus irmãos, faz isso essa semana. Ora e depois você para. Respira, sua mente está aqui trabalhando, pensando na panela de feijão que ficou lá no fogo, a Rebeca que está ali mordendo o celular, Vanessa. Mas é um desafio na nossa mente, no nosso coração, meus irmãos. Mas é por isso que a gente precisa de um exercício. De um exercício. Oração ela é processo de humilhação, oração é processo de escuta. E nesse processo da oração, nós precisamos também aprender a pedir. Meus irmãos, a bem da verdade, essa pregação é um desafio, porque a gente poderia ter uma série só sobre oração. E eu estou tentando fazer aqui com todo o meu esforço um compilado do que como a gente pode ser abençoado para os outros dias da nossa semana. Mas podíamos falar tanta coisa sobre a oração. Mas nesse processo de humilhação, nós também aprendemos a ouvir ao Senhor, amém? E aí também nós temos que não só aprender a ouvir, mas nós temos que aprender a pedir. Porque a própria palavra de Deus nos garante que a gente deixa de receber porque a gente pede mal.
Tiago vai falar, Tiago 4:3, vai falar o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Em outras palavras, a gente tem que aprender a pedir, né? Tem uma história que meu pai sempre me contou, que era uma pessoa muito simples e humilde, no meu belo Ceará, lá nas brenhas do Ceará, lá no interiorzinho. E aí o pai, o filho mais velho tinha ido estudar na capital, e aí o pai na roça mesmo ali, iletrado, analfabeto, não sabia ler. E aí o filho manda uma carta para casa porque ele precisava de dinheiro. E aí, irmã Sara, chega um filho que estava trabalhando com o pai e diz: pai, o Antônio aqui mandou uma carta. O que ele falou? Pai, manda dinheiro. Ah, não, que cara ignorante, está lá na capital e me pedindo dinheiro desse jeito. Não, pode deixar aí. E aí deixou a carta ali em cima do móvel. Aí chega o outro filho, também já cansado pelo calor, diz: pai, o Antônio mandou. Ah, mandou outra. Ah, pai, não sei, está aqui, lê aí para mim. Pai, manda dinheiro. Ah, não vou mandar não. Aí chegou a irmã, com toda a sutileza feminina, ela mais letrada, mais calma, mais tranquila, disse: pai, o Antônio mandou uma carta. Foi, minha filha? Outra? Ah, não sei, mas lê aí. Pai, manda dinheiro. Ah, agora ele aprendeu a pedir. Agora eu mando. Meus irmãos, nós precisamos aprender a pedir. Mas a palavra não diz só que a nossa forma de expressão, como a do Antônio, é que nós pedíamos mal. Ele diz que a gente pede para gastar nos nossos próprios prazeres, nos nossos próprios interesses. A minha pergunta para mim e para você nessa manhã é: se Deus respondesse todas as nossas orações hoje, quantas pessoas fora da nossa família estariam sendo abençoadas pela resposta das suas orações? Se Deus concedesse a você as bênçãos que você tem pedido, quantas pessoas iam ser alcançadas através do seu clamor? Ou tudo é só para os nossos próprios interesses? Não estou dizendo que você não tem que orar pelas coisas, pelos seus sonhos, por uma casa, por uma estruturação familiar, por um emprego. A pergunta é: se você for abençoado com isso, quantas pessoas vão ser alcançadas a partir da resposta de Deus na minha e na sua vida? Eu e você precisamos aprender a pedir. 1 João 3 vai dizer, 1 João 3:22 diz: aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu acho maravilhoso, porque Tiago está falando, a gente não pede porque a gente pede mal. Aí João vem dizendo assim: a gente pede e recebe porque a gente guarda os mandamentos deles, porque a gente faz o que é agradável a eles. Quer pedir certo? Começa orando a Bíblia, começa sendo ministrado a partir da palavra de Deus. A igreja primitiva entendeu essa chave. Em Atos 6, a igreja continua crescendo e há uma discussão ali entre os apóstolos, dizendo assim: olha, algumas pessoas estão sendo negligenciadas. No caso ali eles falam, as viúvas estão sendo negligenciadas da refeição diária. E aí os apóstolos falam: olha, vamos nomear alguém para servir elas, porque nós não podemos abrir mão da palavra e da oração. Então isso caminha junto, isso é central na minha e na sua vida, meus irmãos. E a palavra são os mandamentos de Deus, é a revelação de Deus para nós, que vai lapidando o meu e o seu coração a respeito daquilo que pedimos, porque nós não recebemos quando a gente pede para o nosso próprio interesse, quando a gente pede mal, mas nós sim recebemos quando esse pedido vai em conformidade com os mandamentos do Senhor, com a palavra do Senhor. Mesmo João diz em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Meus irmãos, precisamos aprender a pedir nesse processo de oração. Eu acho incrível, porque os apóstolos pediram a Jesus para ensinar eles a orar. A oração do Pai Nosso vem para as Escrituras, ou é mencionada por Jesus Cristo a partir de um clamor dos apóstolos, dizendo: olha, nos ajuda, nos ensina
a orar. E eles queriam aprender a orar porque sabiam que Jesus Cristo tinha uma vida de oração, Mike. E eles olham para Cristo e falam, olha, nos ajuda a orar. E ele fala, olha, quando vocês orarem, comecem reverenciando o Pai de vocês. E é lindo porque ele está falando, em Tiago a gente acabou de ouvir que a gente pede mal. E aí a oração não é a oração do meu Pai, é a oração do Pai nosso. Por um pão que é nosso. Pelas ofensas que são também nossas, para que gerar comunhão que deve ser nossa. Eu e você precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a pedir, precisamos aprender a ouvir e precisamos aprender a nos humilhar diante do Senhor Jesus. A oração ela é um processo, a oração ela é primeiro um privilégio, a oração ela é um processo e a oração também é perseverança. Por isso que nós estamos hoje falando sobre perseverando na oração, porque talvez amanhã você consiga praticar um pouco do que Deus está ministrando ao seu coração, mas aí a terça-feira vem e talvez já dá uma arruinada na sua vida de oração. Então você precisa perseverar. Quando Jesus, aqui em Lucas 11, ele menciona a oração do Pai Nosso em resposta ao pedido dos discípulos, depois ele conta uma história de um amigo insistente, que batia lá na casa pedindo, dizendo, olha, chegou um amigo meu aqui, e eu preciso de pelo menos 3 pães aí, me ajuda. Ele fala, não, já tranquei a casa, as crianças já estão dormindo. Meus irmãos, quem tem criança sabe que depois que a criança dorme, você faz tudo para ela não acordar, meus irmãos. Guarda a louça no outro dia, só esquenta no micro-ondas, não deixa nem fazer muito bip, faz tudo, meu irmão, porque depois que a criança dorme, você não quer guerra com ninguém. E aí esse homem fala, não, minhas crianças já estão todas dormindo. E aí ele fica como? Aí o Senhor Jesus fala, se ele vai atender, não é nem porque ele quer de fato atender, mas é por causa da insistência. E aí vem Lucas 11, 9, Jesus agora traz a aplicação. Então ele falou do Pai Nosso, ele traz essa história, essa parábola, e agora ele diz, olha, 11, 9 diz, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre os filhos? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso não lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, não lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todo que lhe pedir. Oração, ela é perseverança. E é por isso, pastor Edmilson, que você mencionou, logo quando a gente começou e eu ouvi, o comando bíblico para mim e para você é orar e sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Em outras palavras, ele está dizendo, viva uma vida de oração. Ore em todo o tempo. Então, quando está no momento de louvor, eu e você precisamos estar em postura de oração. Senhor, abençoa os meninos da banda, abençoa a ministração, traz a tua vontade a nós, abençoa essa igreja. Há uma batalha espiritual acontecendo agora, no meu e no seu coração, no meu e no seu ouvido. E no momento da palavra, então, eu e você precisamos estar em oração. No momento da oração, eu e você precisamos estar em oração. O convite da Bíblia para nós é, meus irmãos, mantenham-se em constante estado de oração. Orem sem cessar. Efésios 6, conhecido como o capítulo que trata sobre a armadura de Deus. Lembra? Coloquem o cinto, a espada, o escudo. Paulo está trazendo ali o exemplo sobre a armadura de Deus. Lá em Efésios 6, 18 diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Em outras palavras, ele faz isso depois que ele menciona, pastor Edmilson, a armadura de Deus. Então, quando você está ali vestindo, calçando os calçados com a preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, enquanto você lê a palavra nos seus devocionais, leia em oração. Nos 90 dias de leitura da palavra de Deus, você tem que, Deus me ajuda, não quero fazer uma leitura mecânica, me ajuda. Enquanto você ora, ou enquanto você lê, ore.
Enquanto você se reveste dessa armadura de Deus, você se revista em oração, porque senão a gente pode estar achando que está indo para um lugar com o coração certo, e na verdade o nosso coração está errado, porque a oração é esse processo de aprender a orar. Eu e você precisamos ser muito diligentes na nossa oração. Jesus, e eu termino com essa passagem bíblica, Lucas 18. Lucas 18:1 conta a história de uma viúva persistente. Nós falamos no Lucas 11 do amigo inoportuno, ou do amigo insistente. Agora é uma viúva, que ela não tinha o caso dela julgado. E ela ia lá no Alexandre de Moraes todo dia e me julga, me julga, me julga. A Bíblia não fala o nome Alexandre de Moraes, meus irmãos. Mas ela ia lá no juiz o tempo todo. E aí o juiz julga a causa dela pela persistência. Lucas 18:1 diz: Jesus lhes contou uma parábola para lhes ensinar que deveriam orar sempre, sem desanimar. O intuito de Jesus contar essa parábola foi para ensinar os discípulos. Para isso. Então, que eu e você recebamos isso, dizendo, olha, Jesus contou essa parábola para que eu e você possamos aprender a orar e orar sem desanimar. Aí no verso 6 diz, o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Em outras palavras, a minha vida de oração e a sua vida de oração está diretamente ligada com a porção da nossa fé no Senhor. Porque se cremos absurdamente, absolutamente nele, nós vamos render a Ele tudo em oração. Se começamos a achar que nem tudo a gente precisa dele e dar as costas para Ele, nossa vida de oração vai esfriando. Então aqueça a sua vida espiritual através da oração. Por que que eu e você vamos deixar esse clamor e esse privilégio esfriar em nós? Meus irmãos, vamos orar. Como nós falamos lá no começo, Deus poderia dar outros jeitos. Mas o povo sai do Egito em resposta a um clamor. Ana recebe Samuel em resposta a um clamor. Reis no Antigo Testamento que clamaram a Deus. Homens e mulheres que clamaram a Deus. Eu e você possamos entender que oração é esse privilégio. Que oração é esse processo na nossa vida. E que oração exige perseverança. Eu e você somos convidados a orar cada vez mais. Orai sem cessar. Porque a igreja primitiva era uma igreja que perseverava nas orações. Queria te convidar a fazer esse tempo de oração seu com Deus. Como é que está? Pense sobre isso. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua oração no domingo? Enquanto eu penso sobre a minha. Como é que está a nossa oração na semana, nos outros 6 dias da semana? Fê? Comece a estabelecer propósitos no seu coração. Você não precisa sair daqui decidido que amanhã vai orar por 1 hora. Porque talvez você não vai conseguir, se você não tem esse hábito. Mas ore por 5. Silencie por 2. Comece. Ore 5. Fica aos pés do Senhor mais 2. E vá fazendo isso na terça, na quarta-feira. Vá aumentando, vai sendo edificado na próxima semana. Porque a beleza da oração não é só a gente derramar o nosso coração. Tem algo que eu acho maravilhoso e por isso que eu falo do tempo de silêncio. Que é ouvir a Deus. Qual foi a última vez que eu e você de fato ouvimos o Senhor nos respondendo? Será que é porque Ele não está respondendo? Ou será que é porque só a gente está falando? Que eu e você possamos pensar na nossa vida de oração. Entregar essa manhã a nossa vida a Ele. Faça compromissos com o Senhor a respeito da sua vida de oração. Eu te convido.
Olá, eu sou o Pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.